Seca calma. Israel, Estados Unidos e aliados em choque. O impacto devastador dos mísseis e drones iranianos na defesa aérea. Os ataques iranianos com mísseis e drones tornaram-se muito mais eficazes recentemente, a partir de 29 de março, quando a estratégica base aérea Príncipe Sultan, no coração da Arábia Saudita, foi atingida em um ataque que deixou 12 soldados americanos feridos e várias aeronaves destruídas ou danificadas. Nos dias seguintes, foram relatados mais impactos em toda a região, desde a cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, até Israel, onde foram registrados impactos nas refinarias perto da cidade de Haifa, no norte, nos subúrbios da cidade de Tel Aviv, no centro, e perto da cidade portuária de Eilat, no sul. Vídeos publicados nas redes sociais mostraram diversos casos em que as defesas aéreas falharam completamente, e outros em que ficou claro que os operadores estavam disparando, sem qualquer esperança, todos os interceptores à sua disposição. Em alguns casos, os interceptores detonaram logo após o lançamento, provavelmente porque os operadores os dispararam às pressas. Esses ataques não deixaram dúvidas de que as redes de defesa aérea nesses países estão se tornando menos eficazes por uma série de razões. Remontando ao início da guerra, há mais de um mês, era evidente que tanto os Estados Unidos quanto Israel entraram no confronto acreditando que poderiam neutralizar quase completamente os estoques de mísseis e drones do Irã em um curto período de tempo. Isso se provou um grande equívoco, e todas as alegações de destruição de 80% ou mesmo 90% dos estoques da República Islâmica eram claramente exageradas. Apenas 2 semanas após o início da guerra, começaram a surgir relatos de escassez de interceptores, praticamente em Israel. Os militares israelenses negaram prontamente essa informação. Relatórios posteriores revelaram, no entanto, que as Forças Armadas israelenses começaram a limitar o uso de seus interceptores de mísseis mais avançados, em favor de sistemas modernizados, porém menos capazes. As defesas aéreas israelenses, há muito consideradas entre as mais sofisticadas do mundo, dependiam fortemente do sistema Arrow para neutralizar mísseis balísticos iranianos no início da guerra. No entanto, de acordo com uma reportagem do The Wall Street Journal, os israelenses agora estão conservando esses interceptores de alta tecnologia, optando por versões aprimoradas do sistema de defesa aérea David's Sling e até mesmo do Iron Dome, para ameaças para as quais não foram originalmente projetados. Um relatório analítico divulgado anteriormente pelo The Jerusalem Post concluiu que o David's Sling, embora altamente eficaz contra mísseis de curto alcance, falhou contra mísseis mais pesados. Escassez semelhante foi relatada em outros países do Oriente Médio, da Jordânia ao Kuwait, Arábia Saudita, Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos, com relatos de que os Estados Unidos enviaram interceptores e sistemas de defesa aérea da Coreia do Sul e da Europa para a região a fim de compensar os estoques esgotados e até mesmo as grandes perdas. Embora as defesas aéreas de alto nível tenham sido atingidas nesses países árabes, incluindo, segundo relatos, 4 sistemas antimísseis Tahad, não há indícios de que a rede de defesa aérea israelense tenha sofrido quaisquer perdas. Isso demonstra que a degradação no desempenho das defesas aéreas em Israel e no resto da região não foi causada apenas pela redução dos estoques de interceptores ou por danos aos sistemas de defesa aérea, mas também pela pressão dos incessantes ataques de mísseis e drones iranianos. Em funcionamento quase de hora em hora há mais de um mês, é certo que esses sistemas sofisticados, porém sensíveis, estão apresentando falhas com mais frequência. Mais importante ainda
é como essa pressão também se reflete no estado psicológico dos operadores de defesa aérea em Israel e em outros países do Oriente Médio. Os operadores enfrentam um nível intenso de fadiga devido aos turnos contínuos, enquanto tomam decisões rápidas e de alto risco, que determinam diretamente se os mísseis que se aproximam serão interceptados. Eles carregam o fardo pesado de saber que qualquer erro pode resultar em mortes. Embora os dados específicos da guerra em curso ainda sejam limitados, a experiência de conflitos anteriores envolvendo Israel mostra que os operadores de defesa aérea correm um risco significativo de desenvolver transtorno de estresse pós-traumático devido a operações prolongadas de alto estresse. Para agravar a tensão mental, existe a flagrante contradição entre as alegações americanas e israelenses de terem eliminado os arsenais do Irã e a realidade que esses operadores enfrentam diariamente, onde continuam a sofrer múltiplos lançamentos do Irã, mesmo com a capacidade dos sistemas que utilizam diminuindo constantemente. Em suma, é seguro presumir que as defesas aéreas de Israel e de outros países do Oriente Médio envolvidos na guerra contra o Irã estão se tornando cada vez menos eficazes, por razões que vão além do aspecto técnico. À medida que a guerra se prolonga, os ataques iranianos com mísseis e drones provavelmente se tornarão cada vez mais letais.